um giro na lição sobre os ungidos, porque a gente quer um up. E aí, galerinha Team da União Leste Brasileira e desse Super Brasil, afinal de contas tem gente conectado com Base Life Team em um montão de lugares espalhado nesse país. Seja bem-vindo em nome de Jesus, é um novo trimestre, uma nova pegada, uma nova experiência de crescimento na presença do Senhor. Então vamos pra cima, insistindo, persistindo e desistindo? Jamais! Ei, estamos na pegada dessa semana estudando sobre o poderoso profeta Jeremias. Ê, Jeremias! E Deus fez um chamado para Jeremias. Já viu quando você tá passando e alguém sempre te chama assim, tipo assim... Aí, tu olha para um lado, tem gente que te chama de um modo diferente, é mais ou menos assim, ó. Ei! Ô! Maluco! Aê! É, tem diferentes tipos de chamado. Como é que teu pai te chama? Moleque, vem! Aí, como é que você recebe o teu chamado no dia a dia? E o chamado de Deus? Você viu como é que foi o chamado de Deus para Jeremias? Você deu uma olhada no verso áureo da lição dessa semana? Topzera. Olha o que diz aqui no capítulo 1, no verso 5 do livro de Jeremias. Se liga aí no chamado e Jeremias poderia ter quem? Eu? Se liga aí. Olha aí. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Se liga. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O indivíduo recebeu um chamado antes do nascimento. Ele começou o ministério ali por volta dos 18, 20, 23 anos mais ou menos, até 25 mais ou menos, é a perspectiva. Mas desde o ventre materno ele já havia sido chamado. Não sei se foi num psiu, num ei, alô, ei, não sei. Mas que ele recebeu o chamado de Deus, recebeu. Ah, pastor, ele foi escolhido para salvação antes mesmo de nascer? Não, filho. Ele foi escolhido para o serviço. Deus escolhe todos para serem salvos. A salvação é para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus quer que ninguém se pereça, mas todos cheguem à salvação. A salvação é para geral, é para todo mundo. Mas Deus chama alguns para um ministério específico. Alguns ele chama para ser cantor, alguns ele chama para ser pregador. Aqui no caso de Jeremias, chamou para ser profeta. E um chamado antes mesmo do próprio nascimento. E para você conhecer um pouco mais sobre essa questão de chamado, tem muita gente que fica vinculando o chamado a um elemento sobrenatural. Quando é que eu sou chamado por Deus? Quando algo extraordinário acontece. Por exemplo, você de repente ouve uma voz diferente vindo das alturas. Pronto, aí é o chamado. Ah, eu fui chamado, eu escutei. Ou então você tá andando e de repente um trovão acontece. Ah, eu tô sendo chamado, eu vi um trovão. Ouvi uma voz diferente, de novo. Tá, aí, mano, para com isso. Você não precisa ter esses elementos. Até pode existir e em muitos casos acontece, mas não necessariamente é uma obrigação. Você pode receber o chamado de um modo simples. Tem gente, não, porque o meu chamado, eu tive uma visão, um sonho, um anjo falou comigo e papapá. Acontece, mas não precisa ser regra ser chamado somente com elementos sobrenatural, ok? Um chamado simples não desqualifica a qualidade, não desqualifica de fato esse chamado como sendo de Deus. Então fica esperto com isso daí, tá bom? E quem que era o Jeremias? E, olha, filho de pastor, mano. É, tem gente que quando... Lá vem o filho do pastor, escuta, ó. É, filho de pastor tem um estigmazinho, tem uma paradazinha, não tem? Tipo assim, ah, filho de pastor tem que ser exemplo. Filho de pastor, ah lá o filho do pastor. Ih, filho de pastor faz isso. Às vezes você escuta assim, ó. Imagina se não fosse filho de pastor. Outra coisa, só podia ser filho de pastor. Ei, o cara era filho de pastor e tu tava pensando que era mole? Era uma exigência constante, uma cobrança constante, é complicado. Às vezes as pessoas cobram muito da gente, exigem muito da gente e às vezes mais do que o normalmente se exige de outra pessoa qualquer, não é verdade? E aí, a vida que já é difícil, o fardo se torna ainda mais complicado
de ser carregado. Mas o Jeremias levou isso com uma alegria, porque afinal de contas a motivação é maior do que as influências que tentam nos desanimar. E qual que é a motivação? É servirmos ao Altíssimo acima de todas as coisas. E um negócio muito especial aconteceu na vida de Jeremias, que tem que acontecer na sua vida agora também. No capítulo 1, no verso 9, Deus tocou nos lábios dele para ele falar a coisa certa, do jeito corretinho, e ele consequentemente ser uma grande bênção. E Deus alcançou tão forte o povo por intermédio de Jeremias, que Deus mostrava assim elementos do dia a dia para ajudá-los na compreensão. Por exemplo, na mensagem de Jeremias existiu, por exemplo, ramo de amendoeira para trazer uma lição, uma panela fervendo para dar uma outra lição, enfim, Jeremias passou 40 anos pregando, meu amigo. Que pressão, hein? E as pessoas às vezes não gostavam de ouvir a palavra de Jeremias porque eram palavras de repreensão. Tipo assim, lá vem ele me repreender. E se for de Deus, você não vai aceitar de Deus a repreensão? Ei, amigo, que seja o que for, de conforto, de advertência, de admoestação, se vem de Deus, é bem-vindo. Se Deus mandar uma repreensão para você, é porque você precisa. Então aproveita e vamos ficar aqui no prumo direitinho, porque esse caminho é estreito, mas é o único que conduz à vida eterna. E olha, sabe quando você fica muito colado com alguém o tempo todo, que você parece que divide os sentimentos com a pessoa? Se a pessoa está triste, você fica triste também. E você sente a tristeza dessa pessoa de tão colado com ele ou com ela que você está. Jeremias estava tão colado com Deus que a Bíblia mostra que Jeremias sentia a angústia de Deus, ou melhor, lá no livro Os Ungidos está escrito isso daí. Jeremias sentia a angústia que Deus sentia, tamanha a ligação desse homem com Deus. Ei, fica ligadão com Deus também, porque se você não for ligado com Deus, você vai ser ligado com quem? É isso daí. Se Ele te chamou, segue em frente, deixa Ele tocar nos seus lábios para que você seja um anunciador das boas novas do Evangelho, e Deus vai fazer milagres na vida de um monte de gente pelo teu intermédio, porque você agora é porta-voz de Deus. Deus tocou nos seus lábios porque antes Ele também tocou no seu coração. Vamos em frente. Valeu, galera!